Certo. Oi, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz um tutorial para fazer um podcast. Tá bom? Existem diversas maneiras de você gravar um podcast. Eu vou mostrar para vocês como utilizar o Anchor, que é esse site que vocês estão vendo, que está com essa interface aqui. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como entrar no site, que não vai ser essa interface aqui que vocês vão ter, certo? Então, aqui eu tenho uma guia anônima justamente para não para vocês verem como é que é a interface. Então aqui eu vou digitar Anchor. Pronto, eu vim aqui no Google, apareceu aqui o site .fm, né? Ok, aí vocês vão ter que criar uma conta. Então você clica aqui Sign Up, blá blá, coloca seu nome, e-mail, password, você vai receber um e-mail de confirmação, chega lá no e-mail, confirma e pronto. Depois disso vai aparecer uma tela para você criar já o seu podcast. E aí vai ser bem semelhante a essa tela aqui do New Episode. Vai aparecer essa tela aqui. Então vocês têm várias opções aqui. Tem aqui, eu sei que tá tudo em inglês, né? Mas é bem intuitivo. Aqui onde eu tenho record aqui, né? Você vai ter que capturar o áudio, né? Você vai gravar, se você não tem o áudio ainda. Só que eu vou mostrar para vocês como interagir durante o áudio. Então vocês vão importar o áudio para colocar aqui. É um pouquinho diferente. Mas se vocês quiserem já gravar a partir daqui, cliquem em Record aqui e você vai aparecer uma interface para você gravar. Certo. O que eu quero, então, agora, depois que você já criou sua conta do Anchor, você vai ter que gerar o seu arquivo para gravar o episódio. Então, o episódio, a gravação do episódio é onde vocês vão falar as informações. Eu quero que vocês interajam, né? Eu vou colocar para vocês um exemplo de um podcast para vocês entenderem como que as pessoas interagem no podcast. Tem que ser divertido, tem que ser descontraído, né? E enquanto isso você vai passando informações, certo? Então, para gravar, como vocês vão estar em chamada, é como se vocês estivessem numa chamada, por exemplo, do WhatsApp, com várias pessoas, ou então numa chamada de Skype. Só que você precisa de um programa que você vai gravar essa conversa. Tem diversas formas de você gravar. Você pode gravar. Eu acho que até o WhatsApp dá pra gravar, no Skype dá pra gravar. Eu vou ensinar pelo Discord, que é um dos melhores, eu imagino, para gravar. Então aqui está a minha página. Eu já utilizo o Discord para poder interagir com alguns amigos durante jogos ou então para conversar. É um programa excelente, né? E aí ele tem diversos recursos. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que esse King K aqui sou eu, né? Sou o dono dessa sala aqui do Discord. E aí tem, por exemplo, o Hydra, que é um bot. O que são bots? Bots são como se fossem perfis que tem uma função de um robô, né? Por isso chama bot. Então esse Hydra que é de música, por exemplo, a gente pode, enquanto eu converso com meus amigos, eu coloco música. Vocês precisam de um bot para gravar. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai joga aqui no Google, né? Craig. Craig. Pronto, tem aqui Craig e você digita bot Discord. Vamos colocar assim. Pronto. Joguei aqui no Google Craig bot Discord e apareceu esse aqui, ó. Craig.chat, tá vendo? Esse segundo. Então a gente clica nele. Para isso você tem que ter uma conta no Discord, tá? Você tem que ter gerado uma conta no Discord, nesse aplicativo aqui que eu mostrei. Gera uma conta, faz o login e tal. Certo. O Discord roda no navegador também, tá bom? Você não precisa necessariamente baixar o programa. Mas é melhor baixar. Então pronto, ó. Craig é o bot de gravação de áudio digital do canal de voz do Discord. Então eu vou apertar aqui, ó, convidar Craig para o seu servidor Discord. Cliquei e vai aparecer o Discord, onde eu quero autorizar. Então, como eu já estou logado no Discord, né, no navegador aqui no Chrome, ele apareceu aqui para que servidor eu quero colocar o Craig. Que é esse ursinho, que eu não sei que desenho é esse daqui. Aí eu vou colocar lá no meu servidor, que chama Kings, que é o servidor que eu sou dono. Aí eu coloco autorizar. Certo? Aí eu vou clicar aqui, não sou um robô, se aparecer alguma coisinha aqui. Pronto, o Craig já está no meu Discord, ó lá. Eu vou clicar lá no Discord, ó lá. Apareceu o Craig aqui no Discord. E agora eu vou ter que chamar o Craig para uma gravação. Como que faz isso? Eu volto aqui no Craig
Então, aqui eu vou voltar só para aparecer no Craig. Aqui. Voltei lá na página do Craig. Tá vendo que tem escrito aqui como usar? Então, cliquei em como usar. Aí tem Craig é seu amigo, blá blá blá. O que vocês precisam é isso daqui, ó. Esses comandos. 2 pontos, Craig 2 pontos, vírgula, entrar. E onde tem geral, eu copiei, dei um Ctrl C aqui e vou dar Ctrl V num canal de texto. Aqui eu criei um canal de texto chamado gravação. Então, copiei e colei. Eu quero que o Craig entre no canal que não é o geral. Eu quero que ele entre no gravação. Mas antes eu tenho que entrar no gravação. Então, eu clico lá. Pronto. Fez um barulhinho. Eu conectei nesse canal. Então, tudo que eu estou falando, você está vendo que meu símbolozinho fica verde. Ó. Toda vez que eu falo, ele fica verde. Quer dizer que eu estou falando dentro daquele canal ali. E aí eu vou colocar Craig entrar no canal gravação. Digitei lá, gravacal lá. Sem tio, sem nada, exatamente do jeito que está lá. Pronto, cliquei. Now recording. Vocês escutaram o que o Craig falou, né? Ele entrou e aí ele está gravando. Então tudo que eu estou falando aqui para vocês, esse tutorial de como criar um podcast. Então tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado. Quando eu quiser que encerre, ó, vamos lá ver qual que é o comando. Eu volto lá e coloco Craig, 2 pontos, sair da minha sala. Então clico, sair de gravacal. Pronto, o Craig saiu da sala e daqui a pouco ele sumiu. Ok, mas para onde que foi a conversa? Para onde foi a conversa? Onde está gravado? Nisso, clica com o botão direito aqui no Craig e aí aperta em mensagem. Certo, olha lá. Então, essas aqui foram os testes que eu fiz antes, né? Esses dois aqui, vamos deletar. Não tem como deletar. Mas beleza, o que importa é que essa última mensagem aqui foi a que eu gravei. Então tem aqui, ó, às 2h23 eu gravei essa mensagem. E aí para onde que eu tenho que clicar para poder abrir, né? Ele tá falando que posso gravar até 6 horas, então, eu vou clicar aqui em Download Link. Clico. E ele vai abrir o navegador. Pronto, foi lá no navegador e tá aqui, vai estar aqui a gravação. Esses são os formatos de gravação que podem ter. Tem até o formato aqui do Audacity, né? Do Audacity, que é o programa que eu passei para vocês, que vocês podem utilizar para fazer edição de texto também, de áudio. Só que nesse daqui é bem simples, né? E aí eu vou clicar aqui nesse WAV aqui, tipo Wave, né? Cliquei. Aí ele vai abrir essa página aqui, eu vou clicar em Auto. E aí vai gerar o arquivo automaticamente. Pronto. E aí tá pedindo aqui para onde que eu vou gravar. Então pronto aqui. Vou gravar na pasta da disciplina. Processamento de materiais poliméricos, projetos, podcast. Beleza. Aí já tinha um que eu fiz um teste aqui. Então eu vou colocar aqui tutorial. Tutorial. Pronto. Salvei tutorial. Essa informação aí não precisa, salvei meu tutorial. Ok. Agora que eu salvei, eu vou voltar lá no Anchor, na página de criar. E aí eu vou fazer upload aqui do meu áudio. Então imagina que vocês gravaram a conversa toda. Se vocês erraram no meio, não tem problema. Desde que vocês tenham gravado um áudio inteiro, não tem problema. Então aqui a gente vai ter que colocar o meu áudio. Então vou clicar aqui, ó, click to upload or drag files here. Então vou clicar aqui e vou lá procurar o arquivo. Então não é esse daqui, eu estou em aulas, lá na matéria do podcast e vou pegar o tutorial. Pronto, abri. E aí está fazendo upload. A gente tem que esperar um pouquinho, está finalizando o upload e aí eu vou ter esse áudio completo para eu poder editar. Vocês podem trabalhar com diversos áudios. Se você fez um áudio, encerrou, depois gravou outro áudio, não tem problema, você coloca os áudios aqui. E aí vai aparecer esse áudio todo para a gente trabalhar. Então, aqui já está mostrando, né, que é um áudio de 31 segundos. E aqui, o interessante é que a gente coloque tipo uma vinheta, faça a introdução. Então, no podcast, eu vou passar o podcast para vocês e vocês vão ver que ele vai estar com esse formato. Primeiro você apresenta, e aí galera, nós somos tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, estamos aqui para falar tal coisa.
E aí, e o episódio de hoje é sobre... bem animado, né? Bem agitado. E aí você coloca uma vinheta. E aí, para poder mostrar com a vinheta que você vai mudar de assunto ou que você vai começar. Então, entra a vinheta do seu programa e aí você começa a falar sobre o que você quer falar. E aí você pode colocar diversos efeitos sonoros. E aqui onde tem transitions, aqui está escrito, tá vendo? Free Music and Sound Effects. Isso daqui que você vai utilizar para poder utilizar essas vinhetas e essas transições no seu áudio, né? Tá demorando um pouquinho, mas logo mais eu vou poder editar. Tá bom? É bem intuitivo, né? Eu só estou esperando. Pronto, ó. Então, meu áudio aqui está pronto. Eu posso... A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu posso editar esse meu áudio todo aqui. Vou colocar em editar para vocês verem o que acontecer. Pronto, então isso tudo aqui, todos os lugares onde tem essas ondas aí é que eu estou falando, né? Ou alguém está falando, ou o Craig estava falando. Então, por exemplo, eu vou dar um play aqui para eu escutar o áudio. Vocês escutaram o que o Craig falou, né? Ele entrou e aí ele está gravando. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, esse tutorial de como criar Vamos supor que eu quero colocar uma vinheta. Então, o que eu vou clicar? Eu vou clicar em Split. Pronto. E aí, ele dividiu o meu áudio em 2. Quer dizer que eu posso trabalhar com metade desse áudio, eu posso colocar alguma transição no meio disso, onde eu dei esse split, que é dividir, e o resto eu posso continuar. Então, eu vou dar aqui um save. Aí você pode colocar essa primeira opção aqui, que está selecionada roxa, e ele está processando, ele vai dividir o áudio em 2. Já vou aproveitar aqui para olhar as transições. Cliquei nas transições, e aí tem diversas transições, tá vendo? Ó? Cada uma com o tempo e tal. Vamos escutar essa house aqui para ver o que é isso. Pronto, uma música. Então quer dizer, é uma musiquinha aí. O que eu quero fazer então? Eu tenho esse tutorial, que é aquela parte lá. Vocês escutaram o que o Craig falou, né? Vamos lá. Vamos supor que isso é a minha introdução. Então essa parte do começo é minha introdução. Entre elas eu quero colocar o house. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Pronto, adicionou. Então esses rosinhas aqui são essas minhas transições. Então vou lá, ó, coloquei o house. Quer dizer que vai ter aquela introdução, aí depois vai ter a vinheta, vai ter a outra parte que eu estou falando, e aí eu posso colocar tipo uma musiquinha de final. Eu posso ter por exemplo, essa interrogação, essa exclamação aqui é bem interessante também, por exemplo, ó. Que é tipo, alguém falou alguma coisa muito interessante, eu vou lá e faço um barulho aí, sei lá. Então eu posso colocar essa interrogação, essa exclamaçãozinha lá. Vamos colocar uma outra coisa que eu quero colocar. Vamos ver esse blip aqui. Vamos colocar esse blip aqui no começo. E vamos ver o final do meu episódio vai ser o quê? Não gostei. Vamos ver outra coisa. Pronto, esse bling aqui. Então, bling vai ser o final. Então, pronto. Ó. Aqui estão tudo o que eu queria. O bling vai ser o final. A interjeição vai ser... Eu vou colocar aqui antes do house, para poder mostrar a transição. E no começo, é como se eu tivesse conectado. Então, eu vou colocar esse blip aqui logo no começo. Eu vou arrastando ele até o começo. Pronto, ó. Então eu coloquei o blip, que é o começo, que é como se eu tipo, conectei. Aí tem eu falando, depois vai ter a música, que é a vinheta, depois eu continuo falando, e depois tem o bling, que é o final do episódio. Então vamos ver, vamos dar um play aqui pra ver o que aconteceu. Entrou e aí ele tá gravando. Então tudo que eu tô falando aqui pra vocês... Pronto, aí tem uma exclamaçãozinha, a musiquinha da vinheta. Esse tutorial de como criar e aí tem o episódio mesmo, né? Podcast. Então tudo que eu tô falando aqui tá sendo gravado. Aí vou adiantar aqui. Grava, calma. E aí tem o final. Pronto, acabou o episódio. Vocês podem colocar a música, vocês podem inserir o que vocês quiserem. Vocês podem utilizar o áudio, tipo aqueles programas bem bobos de TV que fica colocando aqueles áudios para ter efeito sonoro. Lógico que, gente, não é um programa de humor nem nada disso. Utilize isso com moderação, certo? Isso vai ser julgado, né? Se ficou interessante ou não, se ficou
esdrúxulo, se ficou ofensivo, sei lá, alguma coisa assim, eu vou tirar ponto, claro, né? Mas essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia aí do tutorial. Espero que vocês tenham entendido e gostado, tá bom? Tô fazendo igual aqueles caras de YouTube, né? Mas essa é a ideia. Ah, tá, perdão, ainda não terminou. O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que salvar o episódio. E clica aqui em salvar. Então ele vai salvar e gerar um arquivo só. Então eu coloco lá tutorial. Tutorial para podcast. E aí eu descrevo aqui. Esse é um tutorial. Vocês vão colocar assim. Boa tarde. Olá. Esse é um tutorial para a disciplina X. Espero que tenham gostado. Que gostem do podcast. Sigam nossa página, sei lá, uma coisa assim. Atenciosamente. Pronto. Publicar, eu quero publicar, né? Então, quero publicar hoje, confirmar, agora mesmo. Aqui eu posso escolher uma imagem, que é o que eu falei, que eu quero que vocês criem uma imagem, né? Algum tipo logo, alguma coisa assim. Vocês podem utilizar, por exemplo, o Canvas, certo? Eles já têm uma série de fotos disponíveis. Aqui não está mostrando, mas da primeira vez que eu cliquei apareceu. Aqui eu escolhi essa daqui das flores, mas a ideia é que vocês vão colocar uma foto aqui. Certo, contém clean, full, sem problema, isso daqui. E aí eu vou colocar publicar agora. Vocês podem salvar como um rascunho, isso aqui é da esquerda, é salvar como rascunho ou publicar. Eu vou publicar. Pronto, então isso daqui foi a minha publicação. Tá vendo que ninguém escutou nem nada e tem, ó, tutorial para podcast. E tá publicado. Então eu posso copiar o link aqui, ó. Copiar o link, copio, apertei, cliquei copiar. Vamos ver se deu certo. Vou ir aqui na guia anônima pra gente ver se deu certo. Então cliquei o link e pronto, ó lá, ó. Tem o meu podcast antigo que eu fiz, que é o teste, e tem esse novo aqui. E aí, vocês perceberam que tem aqui até no Spotify, né? Eu já conectei. E eu posso publicar no Spotify também. Como que faz para ir para publicar no Spotify, né? Então a gente vai clicar aqui em distribuição. E aí eu vou clicar aqui em Save. Você vai ver que vai ficar disponível no Spotify. Tem um link aqui. Pronto. Aí eu volto lá nos meus episódios. Eu tenho 2 episódios, né? Que eu criei, que é o teste e esse daqui do tutorial. E aí vocês vão receber um e-mail falando quando que esse tutorial, quando esse arquivo vai ficar disponível no Spotify. Ele é linkado lá e vai mostrar assim, esse arquivo agora está disponível, vai estar sendo analisado para ver se ele pode ir para o Spotify ou não e depois vai ficar disponível. Então era isso. Eu acho que eu cobri tudo e essa é a maneira mais fácil de fazer o podcast. Se vocês utilizarem o meu programa aqui, o Discord na internet, vocês nem vão precisar baixar nada. Então essa é a maneira mais fácil de você gerar um podcast na internet. E aí já fica disponível até no Spotify, né? Ou então aqui no próprio Anchor, né? Que tem um link lá que a gente viu que a gente acessa aqui por esse link e aí fica disponível, né? O podcast. Então, gente, muito obrigado aí e bom trabalho.